O grande hack aqui para você gerar ainda mais dopamina e que assim vai te diferenciar de muita gente que só escreve o diário, mas não faz essa parte que eu vou explicar aqui para você agora, é absurdo o quanto que vai te gerar de insight, de ideias, de dopamina. Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês sabem o que a Oprah Winfrey, o Tim Cook, o Tim Ferriss, o Ryan Holiday e o Jeff Bezos têm em comum? Todos eles adotam rituais matinais, que incluem exercícios, meditação ou mesmo o hábito da escrita num diário, também chamado de journaling. Se você já leu sobre estoicismo, sabe que reservar esse tempo é algo que os estoicos defendem de incluirmos isso na nossa rotina. Não sabemos se Marco Aurélio escrevia suas meditações pela manhã ou à noite, mas o que sabemos é que ele reservava um momento para ficar em silêncio e refletir sozinho e escrever para si mesmo, e ele utilizava isso como uma prática, um exercício para seu autoconhecimento e clareza. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber para começar e incluir esse hábito na sua rotina e te ajudar a alcançar o seu sucesso. A ideia é começar com um pequeno momento do seu dia que você possa refletir e começar a colocar no papel os seus pensamentos de forma muito simples. Escrever um diário todos os dias traz diversos benefícios, seja para nossa mente, seja para o nosso bem-estar físico, nosso bem-estar emocional, ou mesmo até para a nossa produtividade e o nosso desenvolvimento pessoal. Quando a gente começa a escrever, um dos benefícios que a gente logo tem é a nossa capacidade de organizar os nossos pensamentos, então a gente começa a ver como a gente consegue já estruturar de forma mais clara o que se passou no nosso dia ou o que a gente está pensando, quais são os nossos sentimentos, nossas emoções, e ao mesmo tempo que melhora o nosso foco, a nossa concentração, porque quando a gente está escrevendo, a gente está fazendo essa atividade, então tende a ter mais foco na nossa escrita. Outra coisa que acaba melhorando é a nossa criatividade, porque quando a gente começa a escrever, a gente tem esses momentos de reflexões, tem esse olhar para nós, olhar para dentro, a gente começa a ter novas ideias, novos insights, então estimula muito a nossa criatividade. Melhora também o nosso desenvolvimento crítico, né? Porque quando a gente está tendo, principalmente no meu caso, quando eu tenho uma situação mais crítica ou uma situação que me marca muito naquele dia e depois eu escrevo sobre essa situação, eu começo a perceber outras visões, outros olhares para aquela situação. Então ele traz mais perspectivas quando a gente está escrevendo sobre aquele acontecimento. É muito legal. Também ajuda a melhorar o nosso autoconhecimento. Então, conforme a gente começa a escrever diariamente, né, a gente começa aos pouquinhos, tá? Isso não é de uma semana para outra, às vezes pode demorar um pouco mais, mas aos pouquinhos a gente vai começar a identificar alguns padrões, tá? Alguns padrões assim mais finos de, por exemplo, comportamentos, de pensamentos, ideias que normalmente surgem para a gente. Então, aos poucos, a gente começa a ter também esse olhar para quais são as nossas atividades que despertam determinadas emoções, tá? Por exemplo, quando eu comecei a escrever no diário, aos poucos eu fui percebendo que algumas atividades me drenavam mais energia no trabalho. Então, o que hoje eu costumo fazer de forma estratégica é, eu sei que vai ter essa atividade e que ela é uma atividade que me drena mais energia, que eu fico mais exausta, me consome mais energia, eu vou tentar colocar, né, dentro do meu dia, conforme é possível, alguma outra atividade mais leve, alguma outra atividade que eu não tenha que despender tanta energia. Se não dá no trabalho, eu tento então levar isso para a minha rotina pessoal, né, um momento livre. Então, durante
Então, durante os momentos que eu estou em casa, eu vou tentar fazer alguma rotina de autocuidado, alguma coisa que me traga mais leveza e que eu possa estar descansando mais. A escrita no diário, ela também vai te auxiliar a exercitar a sua mente. Então, vamos pensar aqui. Quando eu comecei a escrever no diário, eu me dei conta que eu comecei a me lembrar com muito mais facilidade as coisas que eu faço ao longo da semana, ao longo de todas as semanas do meu mês. Antes, se perguntassem para mim, Sá, o que que tu comeu ontem? Ou o que que tu fez na semana passada? Eu não lembrava, tá? Eu não lembrava mesmo. E conforme eu comecei a escrever no meu diário, isso foi algo que eu logo percebi, assim, que, nossa, eu tô lembrando mais as minhas coisas, isso tá marcando mais para mim. E quando eu preciso, assim, relembrar algo mais distante, eu posso simplesmente abrir o meu diário, ver o que aconteceu naquele dia, o que me marcou, quais foram os meus pensamentos, sentimentos ou acontecimentos. Então, para mim, essa parte, assim, de estimular a minha memória, estimular as minhas informações, o que eu estou fazendo, me ajudou muito, muito mesmo. Além de todos os benefícios que eu já mencionei, tem muitas coisas que a escrita no diário pode ajudar, desde diminuição do estresse, diminuição da ansiedade, fortalecimento da autoestima, fortalecimento do sentimento de gratidão, enfim, muitas coisas mesmo, pessoal. Então, se vocês quiserem procurar ir mais a fundo nos benefícios, mas aqui eu acredito que eu devo ter citado os principais. Bom, falando mais agora de como que eu escrevo, tá? Entrando mais na parte prática mesmo, né, desse vídeo e nessa nossa conversa de hoje, o que eu normalmente faço é eu olhar para o meu diário e eu vejo ele sempre como um lugar seguro, tá? Essa é a principal coisa que eu vejo, assim, quando eu vou começar a escrever, quando eu vou olhar para ele, é eu ter essa visão de que nesse canto, nesse lugarzinho onde eu coloco todos os meus pensamentos, minhas emoções, enfim, toda a minha voz se materializa ali. É um lugar que não vai ter nenhum julgamento, é um lugar que não vai ter nenhuma cobrança, é um lugar que eu posso escrever da forma que eu quero, como que eu quero, utilizando realmente o que eu estou pensando de forma muito segura, porque ninguém vai ler e é isso mesmo. Então, é como se fosse o meu porto seguro. E para escrever não precisa ser nada muito elaborado. Então, colocar o que tu tá sentindo naquele dia, o que aconteceu, se tu tá escrevendo, né, de manhã, tu pode contar o que aconteceu no dia anterior, colocar os teus sentimentos, emoções, os teus medos, teus desejos, as tuas aspirações, ações que tu gostaria de fazer, teus planos. Então, tu pode deixar a tua mente fluir realmente e simplesmente escrever, tá? Essa é, para mim, assim, é o que eu mais faço. É simplesmente abrir o meu diário e começar a escrever, seja algum acontecimento ou essas outras questões que eu acabei de falar. Uma outra coisa que às vezes eu faço é utilizar algumas perguntas. E essas perguntas, elas são mais específicas, então elas já são mais direcionadoras para quando eu quero falar sobre determinado tema. A primeira pergunta que eu costumo usar é como que eu estou me sentindo nesse momento. Então, eu tento fazer uma análise tanto a nível físico como a nível emocional. Então, se eu tô com o meu corpo relaxado, se eu tô com o meu corpo mais tenso, né? Como que eu estou de forma física e da mesma forma como que eu estou me sentindo de forma emocional. Se eu estou feliz, se eu estou contente, se eu estou exausta, né? Como que eu estou naquele momento? A segunda pergunta é: o que eu preciso escutar hoje? É muito simples. É uma pergunta assim muito genérica, mas é a pergunta ideal para quando às vezes eu estou me sentindo mais para baixo, quando eu quero
escrever algo que talvez me anime, me motive e que eu possa jogar para o universo e ver o que vai sair de mim mesma. Né? Buscar essa inspiração em mim. Afinal, a gente tem todas as nossas respostas, né? E a terceira pergunta é a pergunta que eu costumo utilizar uma vez por semana, pelo menos, tá? E a pergunta é: qual é a mágica que aconteceu ontem? Ela pode parecer uma pergunta muito simples, mas ela me desafia bastante, porque ela me faz querer olhar para as pequenas coisas e enxergar o que eu sou grata. Né? Qual foi a mágica que aconteceu? Uma pequena coisa, uma pequena folha que está nascendo numa planta nova, uma amiga que eu vi que fazia muito tempo que eu não via, que eu não encontrava. Então, são pequenas coisas mesmo, tá? Que é uma pergunta que eu venho utilizando bastante. Com relação a tempo, para mim, tá? Falando da minha experiência, eu costumo utilizar o tempo que eu consigo encaixar no meu dia, tá? Então não tem regra nenhuma, não vou passar aqui que você precisa escrever 20 minutos, que nem acho que é aquelas páginas matinais, páginas da manhã ali, eles costumam falar que escreva por 20 minutos, coisas assim. Não, o que eu costumo fazer, trazendo a minha experiência, é otimizar o meu tempo que eu tenho naquele dia para escrever no meu diário. Então, se por exemplo é 3 minutos, é 5 minutos, é 10 minutos, 15 minutos, indiferente. Eu vou sentar e eu vou me desligar, vou refletir e vou escrever sobre o que eu consigo no tempo que eu tenho naquele dia, tá? Sem nenhuma cobrança, sem nenhum julgamento. Então é algo que seja leve e que eu consiga fazer e manter ao longo da minha rotina. Porque às vezes a gente sabe que coisas acontecem e a gente acaba não tendo o tempo que a gente gostaria. Então, para mim, isso tem funcionado. Eu gosto de sentar e escrever e vejo quanto tempo que eu consigo naquele momento. Claro que vai ter dias que vão sair fora da curva, que daí nesse caso talvez aconteceram coisas que vão me fazer que eu não consiga escrever naquele dia, ou que eu passe mais de um dia até sem escrever. Mas isso acontece, isso tá tudo bem, não tem nenhum problema. Sabe qual que é a melhor parte? A melhor parte é que você é o seu escritor do seu diário. Então você decide se naquele dia você vai pular, se naquele dia você não vai conseguir, e tá tudo certo, porque não vai ter ninguém ali te cobrando. Você não escreveu no seu diário hoje. Nossa, que vergonha. Não, isso não acontece. Então, quando para mim eu não consigo escrever no diário, tá tudo bem. Eu sei que eu vou retomar, então o importante é como você é o seu escritor no seu diário, você vai decidir quando, em que momento, em qual dia você vai retomar. E aí você pode também escolher se você vai escrever sobre aqueles dias que você pulou ou você vai retomar daquele dia que você se encontra. Simples assim. Bom, o fato de você já estar escrevendo no seu diário ou você que vai incluir esse hábito na sua rotina, saibam que vocês já vão estar regulando de forma automática com isso os seus níveis de dopamina. E isso já vai estar também ajudando a estimular o prazer de forma saudável, sem os excessos nas redes sociais. O grande hack aqui para você gerar ainda mais dopamina e que assim vai te diferenciar de muita gente que só escreve o diário, mas não faz essa parte que eu vou explicar aqui para você agora, é absurdo quanto que vai te gerar de insight, de ideias, de dopamina, tá? Que é o diferencial mesmo de todas as outras pessoas que praticam esse hábito, mas não fazem isso. E é muito simples, gente. Quando a gente começa a escrever o nosso diário, a gente escreveu ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e ali a gente vai começar a ver como que a gente consegue encaixar dentro da nossa rotina
o hábito da gente fazer uma reflexão sobre o que a gente está escrevendo, o que a gente está passando para o nosso diário, seja as nossas ações, seja os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, tudo, tá? Então, se para você hoje tu consegue incluir isso dentro da tua rotina a cada semana, ou se para você isso fica melhor a cada mês, então uma vez por mês, como vocês precisam, como ficar assim melhor para vocês, encaixando dentro da semana de vocês ou do mês de vocês. Então, pode até testar, né? Por exemplo, começa fazendo uma vez por mês e vê como é que vai. Depois, então, se achar que ficou legal, pode seguir. Ou achar que precisa de mais vezes poder estar olhando para isso, volta para talvez de cada 15 em 15 dias, ou então a cada semana. Mas esse ritual de fazer essa reflexão, essa análise, ele é uma escolha sua. Então, conforme tu também conseguir incluir isso dentro do teu dia a dia, dentro do teu mês. Mas o que tu vai fazer então tu vai começar a partir disso, né? Que depois que tu escolheu ali de quanto em quanto tempo você vai estar fazendo essa atividade, essa reflexão, tu vai então começar a olhar o teu diário, o que tu escreveu então do começo, né, ou da última reflexão que tu fez até aquele dia ou o dia anterior então que tu escreveu. E é ali que começa a gerar e borbulhar muitas coisas mesmo. Então presta atenção aqui, que essa parte é muito interessante. Primeiro, tá? Conforme tu for fazendo essas análises, tu vai começar a ter aquela visão que eu estava falando para vocês lá nos benefícios, de quais são os comportamentos, quais são os teus pensamentos que são assim mais padronizados, que tu consegue ver que ao longo das semanas isso se repete, ou essas questões acabam se repetindo. Então, esses padrões comportamentais, esses padrões de ideias, de pensamentos, tu vai começar a ter essa visão, tá? Um segundo momento, tu vai ter esse panorama de tudo o que está acontecendo, né? De tudo que tu está tendo de ações, de tudo que tu tá pensando, de tudo que tu tá planejando, de tudo que tá sendo gerado ali dentro do teu diário. E essa parte é muito legal, porque é quando a gente começa a ver se o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, os nossos pensamentos, eles estão nos aproximando dos nossos objetivos, metas, sonhos, como vocês preferirem chamar, ou se o que a gente está fazendo está nos distanciando disso, tá? Então é aí que a gente começa a ter ali a nossa mágica do nosso diário. Então a gente começa a perceber essas pequenas nuances que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. E a partir dessas percepções que a gente vai tendo, eu estou realmente fazendo o que eu me propus para as minhas metas, os meus objetivos, eu estou chegando lá, mas talvez não com a qualidade, não com a disposição que eu gostaria. Então tu começa a ver o que tu poderia fazer, sabe? E isso é muito legal. Um terceiro passo que eu diria é essa visão não só então das coisas que tu começa a perceber, mas também do que tu poderia estar melhorando, do que tu poderia estar ajustando. E isso é fantástico, porque é aí que mora a chave do nosso autodesenvolvimento, da gente poder crescer, seja como profissional, seja como uma pessoa, porque é aí que a gente vai estar vendo quais são as coisas que a gente pode estar melhorando, que a gente pode estar aprimorando com base no que a gente gerou de todos esses dados, todas essas informações que estão no nosso diário. Isso é incrível, né? Eu adoro isso. Mas a gente começa a girar, né? Literalmente a melhoria contínua, como se diz, né? Quem
já ouviu falar em gestão da qualidade, sabe que dentro das empresas isso é feito, né? Melhoria contínua de processos, melhoria contínua de estratégias, enfim. E a gente pode utilizar isso para a gente também, não tem por que não, né? Então, para o nosso pessoal, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento mesmo. Então, esse hack, ele é essencial assim para te poder aplicar tudo isso de forma estratégica para o teu desenvolvimento e aprimoramento cada vez mais. Se esse vídeo já te ajudou a aprender algo novo, te inscreve aqui no canal para continuar evoluindo com os próximos conteúdos, ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum aprendizado e bora evoluir juntos. E agora falando então de ferramentas, tá? Porque nessa parte também não poderia ficar de fora. Algumas pessoas talvez não vão gostar do que eu vou falar, mas a principal ferramenta e a ferramenta mais efetiva e que vai te trazer mais resultado é escrever de forma manual. É comprar um caderno, um Moleskine, que seja, e escrever diariamente, então, manualmente, tá? Por quê? Primeiro, a gente já tem vários estudos que falam que quando a gente está escrevendo no papel, a nossa memória ela absorve muito mais do que se a gente fosse digitar no nosso computador, no nosso notebook. Então, seria muito mais efetivo para nós se eu escrevesse no papel, falando de todos os benefícios que a gente viu, do que o computador. Para mim, esse por si só já fala muito, tá? Mas tem um segundo porém, tá? Que para mim foi uma das coisas que fizeram eu começar no papel, ir para o digital e depois voltar para o papel. Sim, eu sou dessas. Mas é o fato de que quando a gente está, seja utilizando o nosso celular, seja utilizando o nosso notebook, computador, as notificações não param, né, gente? Não vamos ser assim realistas. Se tu tá usando o celular, tu vai estar querendo escrever, né? Tu vai estar tentando manter o seu foco, a sua concentração, pensando e refletindo em você, em como você está te sentindo, enfim, tudo que a gente já falou, todos os paranauê que eu já falei aqui, e vai subir aquelas notificações. E para uma pessoa ansiosa, ou mesmo que tu não é ansioso, isso pode tirar teu foco, tá? Então, esse foi uma das grandes coisas que me fizeram voltar para o papel. Eu utilizava uma ferramenta digital e não deu certo. E para quem utiliza o notebook, né, o computador, a minha experiência também não foi muito boa, porque quando eu tentava utilizar o notebook, eu acabava, às vezes, lembrando de coisas ou pensando, tendo ideias, e a minha vontade era já de querer abrir uma aba e começar a pesquisar. Então, várias vezes eu tive que parar, não, eu já desfoquei aqui, já abri 3, 4 abas e eu já parei de escrever. Então, esse foi uma das questões que me fizeram voltar para a escrita mesmo no papel, que é o melhor, tá? Mas, se caso, né, você não gosta do papel, não é do papel, essa coisa do passado, enfim, cada um vai ter as suas preferências. Se prefere o digital, tem várias ferramentas que se pode utilizar, tá? Então, tem desde alguma coisa bem simples, como o próprio Notas do teu celular, tem o Notion, que também é uma ferramenta super legal, que também pode ser utilizada para diário. Eu utilizei por algum tempo o Day One, ele é um pouquinho diferente, se eu conseguir eu vou colocar aqui na tela, porque ele traz a lista, né, o espaço ali que tu pode estar escrevendo, né, tu pode escrever em lista, pode escrever em vários formatos, texto, como tu quiser, mas ele também te possibilita incluir outras coisas, por exemplo, fotos, tudo mais,
E quando tu inclui essas fotos, quando tu olha o teu calendário, tu consegue ver esse calendário com as fotos. Então era bacana, eu particularmente gostei, eu tive uma experiência legal tirando todas as notificações e as partes que eu falei, então que não deu certo. E assim, realmente eu acredito que não exista uma ferramenta ideal, uma forma correta, seja falando de ferramenta, seja falando de forma de escrita mesmo, tá? Não é essa ferramenta que vai estar certa, ou esse tipo de escrita que vai estar certo e escrever nesse formato de bullet points ou outras coisas é errado. Não, todos eles estão corretos. Não importa a ferramenta que tu usa, não importa o que tu vai escrever, como que tu vai escrever, como eu falei, não tem esse julgamento, tá? Não tenha esse julgamento, você também. E todas elas estão corretíssimas, tá? O importante é... não é nem a atividade em si, tá? Não importa muito o que tu tá fazendo, a atividade não é o essencial, e sim esse momento que tu tá ali para ti, refletindo, pensando, te olhando, te observando. É esse o essencial, é esse o que vai estar transparecendo, transbordando ali para o teu diário. Se praticado com frequência, o diário pode ser um dos hábitos mais transformadores da tua vida. Nesse vídeo, então, eu compartilhei um pouco da minha prática de como que eu escrevo no meu diário ou journaling. Um grande abraço, tenha um excelente dia e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!